Faltava o tecladista está pronto. Pronto, agora tem um santo, falta um milagre. Que é o teclado, mas vai chegar também. Vai chegar. Em nome de Jesus vai chegar. Ok? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra. Mateus, capítulo 10, do verso 34 até o verso 38. Irmão Alberto, pode fazer a leitura, por favor? Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Pai querido e santo, te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor, e que teu Santo Espírito nos traga o entendimento, meu Deus, nessa noite, para que através das tuas sagradas Escrituras nós possamos reconhecer aquele que é único e digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Nos ajuda e nos abençoa nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Meus queridos irmãos, se vocês conhecem um pouco da história do Antigo Testamento, vocês sabem que Deus deu missões a homens, a alguns homens, na história da igreja, na história da Antiga Aliança. Vocês lembram, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé, que nós estudamos alguns domingos atrás? E nós vimos que Deus escolhe Noé e Deus dá uma missão a Noé. Deus disse: Noé, eu quero que você construa uma grande arca, um grande barco. E nesse barco você vai entrar com a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. É bem verdade também, Noé, que você vai sofrer uma grande oposição. As pessoas não vão acreditar naquilo que eu estou falando para você. Mas você vai perseverar nesta missão que eu estou te dando. Coragem, Noé, coragem, porque eu matarei a todos, mas pouparei você e a sua família, e também alguns animais que eu quis que estejam com você nesta arca, e a partir da sua vida, da sua família, eu multiplicarei você nesta terra, e você, a sua descendência, se espalhará durante a face desta terra. Foi fácil para Noé? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí nós olhamos, meus irmãos, para a história de Moisés, e do mesmo jeito Deus escolheu Moisés, deu uma missão também muito difícil a Moisés. Moisés teve uma grande oposição, primeiramente do faraó, depois de muitos daqueles que estavam com Moisés. E foi difícil, meus irmãos. E assim como aconteceu com Noé, aconteceu também com Moisés. E ambos precisaram ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, porque os dois estavam sendo enviados como ovelhas em meio a lobos. No tempo de Noé, as pessoas estavam longe de Deus. Foi o que Deus disse a Noé. Assim como com Moisés, ele estava na presença de um povo pagão, de um povo idólatra, que era o povo egípcio. E Deus disse: Moisés, prudência e simplicidade, sabedoria e afastamento do mal. É isso que você precisa fazer. Mas cuidado com os homens, porque esses homens são maus. Mas ao mesmo tempo, Deus também deu uma palavra de encorajamento a Moisés. E Deus disse: Moisés,
eu estarei com você em todos os momentos. Aí nós olhamos, meus irmãos, para a história agora de Josué. E como aconteceu com esses dois outros homens, aconteceu também com Josué. Deus escolheu Josué e olha que missão difícil, a missão de Josué. Substituiu o grande intermediador entre Deus e os homens, Moisés. E se Moisés, por um lado, foi encarregado de tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los pelo deserto por 40 anos, agora Josué tinha a missão de conquistar aquela terra que Deus havia dado ao seu povo. Missão difícil, meus irmãos. E tal qual Moisés e Noé, Josué também precisou ser forte e corajoso. Mas ao mesmo tempo, enfrentando aqueles reis cananeus, Josué precisou ter muita sabedoria. E não poderia se envolver com as práticas idólatras daquele povo, a ponto de o próprio Josué dizer: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus disse a Josué: Josué, ser forte e corajoso, porque eu estarei com você por onde quer que andares. E aí nós chegamos, meus irmãos, com esses 3 exemplos, poderíamos citar tantos outros, mas nós chegamos agora na nova aliança, no Novo Testamento, e nós olhamos para a missão que Deus deu para Jesus. E foi necessário que Jesus se esvaziasse da sua glória, foi necessário que Jesus assumisse forma como sendo um homem, sem pecados, é verdade. Mas assim como esses outros homens, Jesus também foi dado a ele uma missão. E Jesus foi enviado, meus irmãos, como ovelha em meio a lobos, do mesmo jeitinho. E como ovelha entregue aos seus tosqueadores, Jesus em nenhum momento abriu a boca para reclamar. Ele sabia a missão que lhe fora dada pelo Pai, e ele cumpriu fielmente essa missão tão difícil, tão árdua, com sabedoria, com simplicidade, sofrendo oposição de todos os lados, meus irmãos, de todos os lados. Uma oposição ferrenha, oposição dos religiosos, por meio da dos fariseus e saduceus, dos escribas, oposição das autoridades. O Império Romano não queria saber de Jesus, e oposição até mesmo dos da sua própria casa. Aliás, o Evangelho de João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Oposição grande que Jesus recebeu, mas ele não esmoreceu, meus irmãos, permaneceu firme. E o grande encorajamento que Jesus tinha era obedecer à vontade do Pai. Mas aí agora, meus irmãos, nós chegamos neste discurso de Jesus que ele foi feito aos seus discípulos. E nós vimos na primeira mensagem dessa série que Deus escolheu 12 homens. E a esses 12 homens, ele deu-lhes o título de apóstolos. E não apenas isso. Cristo revestiu aqueles homens com autoridade e poder. E lhes foi dada uma missão, Bia, Carol, de pregar a mensagem do reino dos céus, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aquela missão que Cristo deu aos seus discípulos foi primeiramente aos judeus, aos seus irmãos, aos seus patrícios, mas não apenas aos judeus. Nós sabemos também que foram aos gentios depois. Eles sabiam o que precisava ser dito, eles sabiam aonde eles deveriam ir, inclusive sendo enviados como ovelhas em meio a lobos, tal qual esses outros homens que nós citamos agora há pouco.
O que nós vimos domingo passado, meus irmãos, foi que Cristo deu uma palavra de encorajamento para aqueles discípulos, dizendo: não tenham medo da perseguição, não tenham medo dos perseguidores e, principalmente, não tenham medo, porque eu estarei com vocês todos os momentos. E palavra de encorajamento maior não pode ter, meus irmãos, para mim e para você, que somos discípulos de Cristo do mesmo jeito, que fomos escolhidos por Deus. E eu disse aos irmãos que ser um discípulo de Cristo não é para quem quer, é para quem é chamado, é para quem é escolhido, é para quem teve o seu nome escrito no livro da vida desde a eternidade. E agora essa missão que nos foi dada, meus irmãos, missão difícil, é verdade, de pregarmos o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: arrependam-se, porque está próxima a vinda do Messias, da segunda vinda do Messias, a segunda e definitiva vinda do Salvador de nossas vidas, de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário, que perdoou os nossos pecados. Mas agora, meus irmãos, nos aproximando desse segundo discurso de Jesus, chegou aquele momento que todo discípulo de Cristo, se ainda não passou, vai passar em algum momento da sua vida. Talvez seja a primeira vez para alguns dos irmãos. E que momento, afinal de contas, é esse, pastor? É o momento em que nós seremos confrontados por Cristo acerca da nossa fé e da nossa obediência a Deus. O que nós vamos ver nessa noite, meus irmãos, é Cristo confrontando os seus discípulos. E se você é um discípulo de Cristo, esse confrontamento também é para você e para mim nessa noite. E o que esse pequeno texto, essa pequena passagem vai nos dizer nessa noite, é que sim, você vai precisar tomar decisões. E eu espero que a sua decisão, Vitor, Diego, seja a decisão correta, que é de se render a Jesus Cristo. Veja, versículos 34 a 36, Jesus vai dizer que nós precisamos tomar essa decisão urgentemente. Versículo 34, Jesus vai dizer: olha, eu não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas eu vim trazer o quê? Espada. E talvez aqui alguém vai dizer: pastor, não é um equívoco do Senhor aqui não? Não, meus irmãos, não tem equívoco não. Não existe contradição na Bíblia Sagrada. Mas pastor, nós aprendemos desde sempre que Jesus Cristo é aquele que veio promover a paz, que Jesus Cristo é a paz que excede a todo entendimento. E sim, meus irmãos, isso é verdade, mas isso é apenas uma parte da verdade. É verdade que Isaías, lá no capítulo 9, verso 6, ele disse que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer: e eu estou lhes dando a minha paz eu lhes dou, não a paz que o mundo dá, e não se perturbe o coração de vocês, e nem tenham medo. Então quer dizer, pastor, que Jesus veio trazer a paz? O texto disse que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer espada. Jesus veio trazer paz, meus irmãos, mas Jesus também veio para dividir. Essa espada do Evangelho que divide aqueles que querem e aqueles que não querem seguir a Jesus. É esse Evangelho, meus irmãos, que divide pessoas, divide famílias, divide casas, que faz com que muitos familiares parem de conversar uns com os outros. E nós estávamos falando isso pela manhã. O que aconteceu quando Jesus veio à terra? E lembre-se que Jesus era judeu. E Jesus veio para os seus irmãos, mas os seus não o receberam.
E principalmente, aqueles judeus, eles não reconheceram Jesus como sendo o Messias verdadeiro. Porque na cabeça de qualquer judeu, eles esperavam que o Messias viesse estabelecer a paz em Israel. Eu preciso lembrar os irmãos que quando um judeu pensava no Messias, qual era a imagem que vinha na cabeça deles? O que eles pensavam acerca do Messias prometido? Porque lembre-se, qual foi o rei mais famoso de Israel? O rei Davi. E os judeus esperavam que o Messias fosse tal qual o rei Davi, um rei que viesse com espada, para pela força do seu braço estabelecer a paz em Israel, para libertar Israel ou Judá da escravidão do Império Romano. O que os judeus esperavam do Messias é que esse rei prometido elevasse Israel à categoria de maior nação, como fora no passado. E quando Jesus Cristo veio, foi isso que ele fez? Não. Enquanto aqueles homens e mulheres esperavam um rei que viesse montado no seu cavalo, grande cavalo, chega Jesus em que bicho? Um jumento. Enquanto eles esperavam um rei forte, uma espécie de Rambo espiritual, chega Jesus, um homem manso, humilde, pregando um arrependimento. E isso confundiu a cabeça dos judeus. É por isso que houve grande divisão. É por isso que no meio da sociedade houve muita contenda, muita confusão. Porque uns creram que Jesus era o Messias prometido, mas outros não acreditaram, irmã Adelaide. E isso gerou grande confusão. E a grande confusão começou, sabe aonde? Aonde é o berço da nossa sociedade, meus irmãos? Senão a família. Veja o que é que diz aí o versículo 35. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Mas por que isso? Por que houve então essa grande divisão no seio familiar? Porque nós precisamos ter em mente como é que funcionava uma família judaica naquele momento. Eu vou tomar o exemplo de Mateus e de Bia, que são os que estão a caminho do casamento. Agora imagina, Mateus, que um homem judeu, quando ele se casava, ele não construía, ele não comprava uma casa nova. O que é que ele fazia? Trazia a sua noiva para dentro da casa dos seus pais. Mas acontece que aqui, esse homem que agora está casado, um homem formado, casado, que ouviu a mensagem do Evangelho e atendeu o chamado de Jesus Cristo, ele juntamente com sua esposa, mas o seu pai não. E isso faz com que esse homem, esse filho, tenha uma contenda com seu pai. E não apenas ele, mas a nora com a sua sogra também, porque o pai e a mãe não aceitam a conversão de seus filhos. E isso faz com que o homem, o pai, o filho, se levante contra o pai, que a nora se levante contra a sua sogra, e seja necessário para que eles saiam desse lugar. Agora imagina, Mateus e Bia, aí você casa, leva Bia para dentro da sua casa, dentro do apartamento, e se já não for, de repente não for um apartamento muito grande, já começa a questão que pouco espaço para muita gente, já começa um aperto. E se você professa uma fé diferente da fé dos seus pais, pense numa confusão. Pense numa confusão. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão.
entre as famílias, principalmente no seio familiar, que é a base de qualquer sociedade, meus irmãos, que inclusive tem sido tão atacada nos dias de hoje. Mas a partir do momento que essa divisão está estabelecida, que os filhos não concordam com os pais, que os pais não concordam com a decisão dos filhos, o que é que isso vai causar no versículo 36? Os inimigos do homem serão da sua própria família. Problema, meus irmãos, problema. Então, acreditar que Jesus Cristo veio trazer somente paz é olhar apenas um lado da moeda e esquecer que existe o outro lado, e que esse evangelho, que tem o poder de salvar, também tem o poder de dividir, meus irmãos. E ele divide para aqueles que não creem na mensagem da cruz, para aqueles que não creem em Jesus Cristo, ainda hoje. E nós percebemos tantas famílias que têm se separado. É por isso, os que estão solteiros aqui ainda, Vitor, Diego, quando forem escolher moças para começar a namorar, para noivar, para casar, cuidado com o jugo desigual. Porque a partir do momento que você professa a sua fé em Jesus Cristo, mas se você escolhe uma moça que não crê em Jesus, olha o problema que você está arrumando para a sua vida, para a vida dela, para a sua família e para a família dela. Isso é um problema, porque você vai querer ir para a igreja, ela não vai querer ir, e isso vai gerar uma contenda dentro de casa, ou não? Gera, meus irmãos. Isso acontece na minha família, isso acontece na sua família, isso acontece na família da maioria dos cristãos. A partir do momento que nós somos chamados por Cristo, que nós atendemos a mensagem do Evangelho, e que nós dizemos que não pertencemos mais a esse mundo, que nós agora pertencemos a Cristo, e nem todos os nossos familiares vão entender a nossa decisão, e isso vai gerar oposição, e isso vai gerar insatisfação, e muitas vezes vai gerar inclusive inimizades. E se você acha, meu irmão, minha irmã, que isso é exclusividade sua e minha, olha o dedinho. Daniel, Marcos capítulo 3, verso 21, por favor, meu irmão. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Sabe de quem Daniel acabou de ler? A família de Jesus, sabendo que Jesus estava trabalhando sem parar, pregando, evangelizando, ensinando, realizando curas, sinais miraculosos. Quando o texto vai dizer no versículo 20 que Jesus não tinha tempo nem para comer, Bia. E quando a mãe de Jesus e seus irmãos olham para Jesus, para os discípulos de Jesus naquela correria toda, eles dizem: vamos trancafiá-lo em casa, porque ele está fora de si. E muitos vão dizer para vocês, para nós, que nós estamos fora da nossa consciência normal, quando nós dizemos que o domingo é o dia do Senhor, que nós priorizamos o domingo para estarmos na casa de Deus. Muitos vão dizer que nós somos loucos, que nós não estamos com a nossa razão equilibrada, quando nós separamos 10% dos nossos ganhos e entregamos na casa do Senhor. Muitos vão dizer que nós somos radicais, quando nós nos abstemos das coisas do mundo, porque nós agora fomos santificados, nós fomos separados deste mundo, e nós não nos agradamos mais das práticas erradas que o mundo faz. E quando nós tomamos essa decisão, inclusive a nossa família vai dizer que nós estamos fora da nossa consciência normal. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está passando por isso, se você já passou por isso, e se você ainda for passar por essa situação, saiba
que uma vez que você abraça o Evangelho de Jesus, você vai perceber que essa espada vai recair e que vai acontecer divisões e que vão acontecer contendas e que muitas inimizades vão se levantar contra a sua vida, porque você agora reconhece que somente Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se prepare. Mas pastor, esse Evangelho não é difícil demais não? Jesus nunca disse que ia ser fácil, meus irmãos. Jesus nunca enganou ninguém, é por isso que Ele está confrontando os seus discípulos. É por isso que Jesus está dizendo, olha, eu não garanto a vocês um mar de rosas. Vocês vão ter tribulações, perseguições, vocês vão ter divisões na sua família. Mas fiquem firmes, não tenham medo. Coragem, coragem, não tenham medo. Amém, meus irmãos? Amém. E se você tomou essa decisão? E se você entregou a sua vida a Jesus Cristo? E se você sabe que Jesus veio trazer paz, mas Jesus também disse que veio trazer espada? O que você vai fazer agora? Tem decisões que você precisa tomar. E é interessante que nesse texto, meus irmãos, Jesus vai fazer com que nós tomemos duas decisões, que são decisões, Lusa, Elisângela, Irmã Dorinha, muito importantes em nossas vidas. A primeira é que você precisa amar a Jesus mais do que todas as pessoas. Quer ver? Verso 37, Alberto, por favor. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vai chegar um momento, meus irmãos, que você vai ter que tomar essa decisão. Pastor, quer dizer que eu tenho que abandonar a minha família? Meus pais não são crentes, então quer dizer que eu não posso mais nem morar na casa junto com eles? Mas pastor, os meus filhos não querem saber do Evangelho, eu vou expulsá-los de casa? Mas é o meu marido, pastor, que não quer saber de Cristo, eu vou ter que me separar dele? Ou de repente possa ser a esposa ou a namorada e ela não quer saber de Jesus e você vai se apartar dela? Não é isso que Jesus está dizendo. Se você é casado com alguém que não é crente, ou se você tem pais ou tem filhos que não são crentes, não precisa deixar de falar com eles. Mas o que nós não podemos, meus irmãos, é ceder à pressão dos nossos familiares. E eles vão fazer pressão em cima da gente, sim. Eles vão querer confrontar e muitas vezes vão até usar de uma certa chantagem emocional. Pense numa cena hipotética. Um pai chega para um filho crente e vai dizer para esse filho, olha, eu trabalhei a minha vida toda para você seguir a Jesus, para você trabalhar junto comigo. Mas depois que você conheceu esse Jesus aí, você não quer mais saber do churrasco no domingo, você não quer mais beber com seu pai, você não quer mais dar umas cantadas nas mulheres lá na praia junto com seu pai. Ou talvez a mãe vá usar de uma certa chantagem emocional, que mães são especialistas nisso. Mas eu carreguei você 9 meses na minha barriga, eu tive falta de ar por sua causa, eu não consegui dormir direito com você, porque as minhas costas doíam, você chutava minha barriga, e era aquele sufoco, e a dor do parto foi grande demais, e agora você cresce e não quer mais saber de mim, só quer saber de estar na igreja no domingo, e você gosta de ir para o ensaio do louvor, e você gosta dos estudos bíblicos, e você não tem mais tempo para mim. Mãe não faz isso não? Olha, as mulheres ficaram caladas até. Isso não é para vocês, mães, porque vocês são mães crentes. Mas não duvidem que tem muitas mulheres que fazem esse tipo de chantagem emocional com seus filhos. O que nós não podemos, meus irmãos, é ceder a esse tipo de chantagem. Tampouco nos afastarmos dos nossos familiares.
Não é isso que Jesus está dizendo. Não é para se separar do marido que não é crente. Mas o que Jesus deixou muito claro, que se você ama mais a sua mãe e o seu pai, se você ama mais os seus filhos do que a Jesus Cristo, você não é digno de Jesus Cristo. Eu sei que eu conheço tantos casos, tantos e tantos casos, de pessoas que brigaram com seus familiares, porque os familiares não aceitavam a decisão dos seus filhos, dos seus parentes próximos. Quando em determinado momento da sua vida, eles foram alcançados pela graça salvífica de Jesus Cristo, e naquele momento eles tiveram um novo nascimento, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, e reconheceram a Jesus como sendo o único Senhor e Salvador de suas vidas. E a partir daquele momento, o seu comportamento mudou, as suas atitudes mudaram, a sua mente mudou, porque agora a mente dessa pessoa passa a se parecer mais com a mente de Cristo. E os familiares vão dizer: você não é mais o mesmo. Por outro lado, eu também conheço casos de pessoas que disseram: mas quando eu passei a seguir Jesus, eu tive que deixar de lado meus familiares, pastor, porque eles estavam me perseguindo, estava acontecendo muita divisão em casa. E o que é que sobra para mim agora? Porque é muito triste, meus irmãos, nós não termos família. É muito triste num dia de Natal nós não termos família para poder compartilhar na mesa aquele peru de Natal tão gostoso, aquele chester, aquele frangão, aquele pernil. É muito ruim. Aquele arroz com passas, que tem gente que gosta, outros odeiam. E as pessoas dizem: mas é um fardo muito pesado ter que abandonar a minha família para poder seguir a Jesus. E se alguém aqui nessa igreja já se fez essa pergunta, já se questionou desse jeito, por que é tão difícil? E se eu tomar essa decisão, eu vou ter que abrir mão de tudo e vou ficar sozinho nessa terra? Veja, meu irmão, minha irmã, se você já fez essa pergunta, saiba que você não é o primeiro e nem vai ser o último. Alguém já fez essa pergunta antes de você. Adiante um pouquinho aí, marque sua Bíblia aí, no capítulo 10. Vá para o capítulo 19. Adiante um pouquinho sua Bíblia. Leia, por favor, Daniel, 19, 27. E veja o que Pedro vai dizer a Jesus Cristo. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Essa pergunta que você talvez tenha se feito, Pedro fez a Jesus, diretamente a Jesus. Senhor, nós deixamos tudo o que nós tínhamos para te seguir. E o que será de nós agora? E veja o que Jesus vai responder a Pedro. E certamente vai ser uma resposta que vai consolar e confortar o meu e o seu coração. Verso 29, Daniel. No 28 também. Não, 29 mesmo. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, quando você se questionar, e se eu largar a minha família para seguir a Jesus, e se eles não quiserem ouvir a mensagem do Evangelho, o que é que vai ser de mim? E saiba que essa resposta de Jesus é para todo e qualquer discípulo. Aquele que seguir a Jesus, abrindo mão de tudo. E muitas vezes não é só família não, é trabalho, é amizades, é maus hábitos. E todos aqueles que deixarem campos, trabalhos, familiares, por causa de Jesus, receberão 100 vezes mais. Mas não é aqui, é na eternidade. E na eternidade não tem quem tire de nós, meus irmãos. Não há ladrão que roube, não há ferrugem que estrague, não há cupim que corroa, porque a nossa herança está garantida nos céus. Mas isso passa pela decisão que você toma hoje.
Você vai negar a Jesus? Porque se você quiser ficar de bem com a sua família, ok, tudo certo, tudo tranquilo. Mas saiba que você vai estar trocando uma herança da eternidade por algo que no tempo presente se estraga, apodrece, morre, perde o seu valor. Portanto, meus irmãos, não achem que é impossível para você, porque essa pergunta, esse questionamento já foi feito. E todas as vezes que alguém se questiona sobre isso, lembre-se das palavras de Jesus. Você não vai ficar desamparado, não. Porque você tem um Pai Celestial que vai cuidar de você. Mas há uma segunda decisão a ser tomada aqui. Primeiramente, é seguir a Jesus, apesar da sua família. Mas há uma segunda. E aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, também não é digno de mim. É fácil. Tomar a cruz e seguir a Cristo é fácil? Nunca foi e jamais será. Quer dizer então que Jesus está dizendo, pastor, que eu preciso tomar a cruz dele e segui-lo? Não, porque a cruz de Jesus foi somente dele. O fardo carregado por Jesus foi somente para ele. O peso daquele madeiro era somente para Cristo. O sacrifício que Jesus fez nós não conseguiríamos fazer. A dor que ele sentiu nós não conseguiríamos sentir. E o efeito do sacrifício perfeito e definitivo de Cristo nós nunca conseguiremos reproduzir. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o princípio que Jesus está nos dando aqui nessa noite é que haverá sofrimento. Seguir a Jesus implica em ter sofrimento nessa vida. Você vai ter que tomar a sua cruz. Você vai ter que sentir a dor de seguir a Cristo, sofrendo perseguição das pessoas, sofrendo oposição daqueles que não reconhecem a Deus como sendo o Criador do universo. E isso vai acontecer no seu trabalho, Mateus e Bia. Isso vai acontecer dentro da família, Vitor, Diego. Isso vai acontecer no círculo de amizades, Alberto e Helena. E, inclusive, dentro da sua família, vão ter pessoas que vão se levantar contra vocês. É sofrimento, meus irmãos. Mas é um sofrimento gigante. Agora eu queria expandir um pouquinho mais. Agora pense nesse momento aqui, num contexto judaico. O que seria de um jovem que, estando na casa do seu pai, com toda a segurança do seu pai, com toda a tranquilidade, o sustento, se fosse um primogênito, o primeiro filho, que receberia uma porção dobrada da herança. Agora vocês imaginam esse filho, que por causa da sua fé em Jesus Cristo, estava sendo expulso de casa. Mas deixa eu ampliar esse sofrimento um pouquinho maior, a mais. Imagina Bia, Carol, as mais novas da igreja, imaginam vocês sendo proibidas de estar na presença da mãe de vocês, de não poder dar um abraço na mãe de vocês, de não poder ser consolada pela mãe de vocês, por causa de Cristo. Agora imaginem vocês, mães, Lena, Luza, a irmã Dorinha, a irmã Adelaide, quem mais? As mães daqui, pensem vocês, não poderem abraçar seus filhos, não poder ver o rostinho de seus netos, mesmo, não poder ver o rosto de Davi, não poder ver o rosto de José Felipe, nem o rosto de Aida daqui a pouco, por causa de Cristo. É um sofrimento gigante, meus irmãos. Pensa mesmo nisso. Você não conseguir abraçar o seu pai, brincar com ele lá no campo de paintball, por causa de Jesus Cristo. E quando Jesus está dizendo aqui, Daniel, Alberto, Mateus,
Você precisa tomar a sua cruz e seguir a Cristo, sabendo que isso implicará necessariamente em sofrimento. Porque esse evangelho Nutella que tem sido pregado não é verdadeiro. O evangelho que diz que nós não iremos sofrer é mentiroso. Porque se nós somos discípulos de Cristo, e se o próprio Cristo foi chamado de Beelzebul, você imagina nós que somos discípulos de Cristo. Nós seremos perseguidos? Sim. Nós sofreremos oposição? Sim. Mas lembrem-se das palavras que Jesus disse aos discípulos na mensagem que nós trouxemos domingo passado: não tenham medo. Lembrem-se da promessa de Jesus quando disse aos seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, pelos séculos dos séculos. Nós não estaremos sós, meus irmãos. Sofreremos, sim, mas esse confronto é necessário. As pessoas brincam que chega um momento na vida em que é separado o homem do menino, mas chega a hora também em que vai ser separado aquele que abraça o evangelho, toma a sua cruz e segue, daquele que vai acabar negando a Jesus Cristo e não querendo segui-lo. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você abraça o evangelho, entendendo em todas as implicações que vão acontecer na sua vida. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer oposição, e infelizmente divisões certamente acontecerão na sua família. Ou você nega a Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer com muita propriedade: infiéis, vocês não sabem que aqueles que se fazem amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus? Ou você fica amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você se faz amigo de Deus e vai se tornar inimigo do mundo. Não existe neutralidade no reino dos céus, meus irmãos. E eu quero complementar essa mensagem dessa noite, trazendo algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos: o que fazer então, pastor, se minha família ainda não conhece o evangelho? Se a minha família não quer abraçar a mensagem da cruz? Eu tenho dito aqui e vou continuar dizendo: consagre a sua família a Jesus Cristo. Ore pela sua família, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos, aqueles que não abraçaram o evangelho. Ore pelos seus colegas de trabalho, ore pelo seu chefe, aquele que persegue você por causa de Cristo. Ore pelo seu casamento, ore para que Deus mande na sua vida uma varoa de Deus, aquela que junto com você adorarão a Deus em espírito e em verdade. É necessário que, se você abraçou o evangelho, é necessário que você interceda pelas pessoas que você ama. É necessário que você dobre os seus joelhos, que você peça pela misericórdia de Deus, que você clame a Ele todos os dias, pedindo que essa mesma graça que alcançou a sua vida alcance também a vida dos seus familiares, para que essa espada saia de dentro da sua casa, que essa divisão se acabe, que essa inimizade vá embora. Mas precisa, primeiramente, que você consagre a sua família. A segunda aplicação, meus irmãos, que nós podemos fazer na nossa vida nessa noite: por que então, meus irmãos, que existe essa divisão no meio das famílias? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que é que existe tanta inimizade, tanta divisão no meio das famílias? Eu tenho uma sugestão.
Abra aí, Daniel, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. E isso vai nos dar um indicativo, as palavras de Paulo vão nos dar uma direção de por que existe tanta inimizade dentro das famílias. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Sabe por que aqui existe tanta divisão, meus irmãos? Porque as pessoas não querem abrir mão das práticas mundanas que nós temos aqui, que foi descrito aí por Paulo, que nosso irmão Daniel leu para a gente nesse momento. Porque pessoas não querem abrir mão do seu pecado, porque pessoas não querem tomar a sua cruz e seguir a Cristo, abandonando as práticas erradas, mundanas e imorais que faziam no passado ou que fazem no presente. E aí, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, que você entende que você não consegue conciliar a sua vida de santidade com essas práticas imorais, você acaba sofrendo divisões dentro da sua família. Isso faz com que você se afaste de algumas pessoas. O que nos leva então a uma terceira aplicação: não se sintam culpados, a culpa não é de vocês, porque os seus familiares não querem abandonar o seu pecado e acabam se afastando de vocês. A culpa não é de vocês, a culpa não é nossa, a culpa é daqueles que não querem abandonar o seu pecado, a culpa é daqueles que não querem se arrepender das suas práticas idólatras, muitas vezes até escandalosas, que difamam a santidade de Cristo. Isso não pode ser colocado na nossa conta, meus irmãos, porque cada um responde pelo seu próprio pecado, e esse pecado não vai ser creditado a nós, porque afinal de contas o nosso pecado já foi perdoado por Cristo Jesus. Mas o que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que, como uma última aplicação nessa noite, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, desista não. Continue orando pelos seus filhos, continue orando pelos seus irmãos e irmãs que não querem ouvir a mensagem de Cristo, continue orando pelos seus pais, continue orando inclusive pelo seu chefe, aquele que pega no seu pé todo dia, porque sabe que você é crente. Continue orando por ele, não desista deles. Na nossa aula de hoje pela manhã nós vem falando sobre isso. Não existe pessoa irrecuperável para Deus. O que nos leva ao entendimento que a nossa missão é pregar essa mensagem de arrependimento, meus irmãos. E essa missão Cristo concedeu a você e a mim, e essa responsabilidade é nossa. Por isso, antes que você desista, lembre-se que você vai sofrer oposição, perseguição, mas não desista, não tenha medo, porque Cristo é quem vai te sustentar, Cristo é quem vai colocar na sua boca, o Espírito Santo é quem vai colocar na sua boca a palavra que você precisa dizer àquela pessoa no momento certo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor se organiza, e enquanto os elementos da Santa Ceia vai ser passada, eu sei que talvez você vai sair daqui da igreja nessa noite pensando: essa decisão eu já tomei, pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Mas assim como Jesus disse aos seus discípulos, eu não vou esmorecer, eu vou continuar na minha missão, eu vou continuar pregando a mensagem da cruz, e vou continuar chamando as pessoas ao arrependimento. Mas se você nunca escutou isso aqui,
Mas se você nunca escutou que o Evangelho traria divisões para a sua família, saiba que tem duas opções. Ou você nega a sua fé e vive com o mundo, ou você nega o mundo